Vocês estão conseguindo ver, gente? Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo visualizar o PowerPoint? Sim. Então, tá bom, obrigada. Então, a gente vai continuar a isomeria plana. A gente viu na semana passada a isomeria plana de função. E a gente vai fazer uma breve revisão hoje sobre ela, né? E aí a gente vai falar de posição e de cadeia. A gente vai ver o andamento da aula, se a gente vai conseguir. Se a gente não conseguir, tudo bem, a gente passa uma parte, né, para a aula que vem, tá bom? E a gente vai fazer exercícios. Então, primeira coisa da revisão, eu quero que vocês lembrem, né, um pouquinho. A identidade da molécula, ela é o quê? A fórmula molecular. É o DNA dela, como se fosse o DNA dela, né? Nossa impressão digital, né? Nossa impressão digital, né? Única. Então, a da molécula é a fórmula molecular, tá? Então, o que a isomeria faz? Né? Os isômeros, eles são substâncias com a mesma fórmula molecular, só que eles têm propriedades físicas diferentes, tá? Então, isso aqui é muito importante. A gente tem que lembrar que isômero é igual à mesma fórmula molecular, tá? E a gente tem propriedades diferentes. Então, a isomeria plana, que é o que a gente começou a ver, ela pode ser de função, que a gente já viu, de posição, de cadeia, de tautomeria e metameria. Então, hoje a gente vai ver de posição e cadeia se der tempo, tá? Aceitar aqui uma pessoa. É isso. Então, a gente tem essas cinco, né? Cinco tipos de isomeria plana, tá? Só viu uma por enquanto. Hoje a gente vai começar a falar de isomeria de posição e ela ocorre o quê? Entre substâncias de mesma forma molecular. Toda definição de isomeria, né, ela vai começar dessa forma, que é da mesma forma molecular. Então a gente tem que prestar atenção, por isso que eu estou grifando nas definições, o que é importante a gente saber, que elas têm a mesma função, elas têm a mesma cadeia principal, só que têm diferentes posições. Posição de que a mídia que pode ter? A gente pode ter de insaturação, tá? Ó, insaturação. A gente pode ter do grupo funcional, como nesse exemplo aqui. O que está diferenciando? A gente, ó, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 1, né? Porque a gente sempre está mais perto do grupo funcional, que aqui é hidroxila, tá? Então, o que está mudando? Aqui a gente está na posição 1 e aqui a gente está na posição 2. É o que? O 2, o butan 2-ol e o butan 1-ol, tá? Então, esse aqui é um álcool, né? Então, ou da ramificação. Então, a gente pode ter essas três diferenças de posição. A gente vai ver nos exemplos, tá? Então, a gente vai ver aqui. Com a fórmula C4, gente, qualquer dúvida vocês vão falando, tá? Professora, podia repetir um pouquinho, por favor? O que você não entendeu? É basicamente o conceito de alguma dessas três coisas que está listada aí estarem em posições diferentes? Então, não, porque olha só, isomeria de posição. A gente tem a mesma fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, o daqui FM, é igual, né? Nas moléculas que a gente estiver comparando, tá? A gente sempre vai ter pelo menos duas moléculas comparando. Por exemplo, aqui a gente tem. Aqui o carbono ele faz 4 ligações, tá? Então a gente tem aqui duas. Aqui a gente só tem uma. E aqui tá, esses vermelhinhos, essas coisas aqui, eu tô falando dos hidrogênios. Então, a gente vai ter aqui C4, H. Aí agora eu vou ter que contar. 3, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10O. Então, o que acontece? Eu não vou fazer o de baixo porque eu sei que é o mesmo a fórmula molecular. Então, a fórmula molecular é igual, porque eles são isômeros de posição.
A posição, a gente pode variar. Nesse caso aqui, variou o grupo funcional, que é a hidroxila, que é o OH, que ligado ao carbono com ligação simples, né, saturado, ele é um álcool. Então, a gente sabe que aqui são dois álcoois, né? Então, eles têm mesma função, tá? Eles têm mesmo a cadeia principal. A cadeia principal dele, ó, é essa aqui, que é a mesma desse aqui. Então, o que está diferente? A gente tem que ver o que na isomeria a gente tem que encontrar um padrão de diferença. E o que está diferente? A única coisa que está diferente é a posição da hidroxila. Então, é esse caso 2 aqui. Mas a gente pode ter, por exemplo, a insaturação, por exemplo, aqui, a gente pode ter uma insaturação aqui, né, na primeira posição ou na segunda, tá? Ou a gente pode ter ramificação diferente. Então, a gente pode ter aqui, vou botar tudo 4, gente. Aqui uma ramificação do metil e aqui a gente pode ter uma ramificação. Ah, não, aqui vai ter que ser 5 para dar certo, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Então, aqui pode estar na posição 2 e pode estar na posição 3, né? 3 metil e 2 metil. Então, isso aqui, você entendeu? O que está variando aqui? É a posição da insaturação, da ligação dupla. Aqui na posição 1, aqui na posição 2. Aqui não, a gente está da ramificação, o metil está na posição 2 e aqui está na posição 3. Você entendeu? Entendi, sim, professora. Ah, então tá bom. A gente pode perguntar. Então, se a gente tiver a mesma fórmula molecular aqui, C4H8, a gente pode representar de pelo menos duas formas, né? Aqui a gente tem o but1-eno e aqui o but2-eno. Aqui fica mais fácil ver na fórmula de linha. Mas é até o exemplo que eu dei assim de cabeça ali, ó. 1, 2. Então a gente tem aqui, lembra disso, ó? A ligação dupla representada por esse en. Então está na posição 1. E a cadeia principal são 4 carbonos, né? Então aí fica but, lembra? Aí agora a gente vai ver aqui qual é a diferença. A gente tem o quê? A insaturação começa no carbono 2, né? Que é o menor número, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Então a gente tem o quê? A dupla está na posição 2, tá? Então, aqui a gente também tem 4 carbonos, então a cadeia principal ela se mantém. O que muda? É a posição da insaturação. No caso, a gente aqui tem dupla, mas a gente poderia ter a diferença também de ligação tripla, tá? Então, uma dessas duas aqui mudou de lugar na molécula, tá bom? Por isso que é chamado de isômero de posição. Entenderam essa? Me respondem aí. Sim. Tá, qualquer dúvida, gente, liga o áudio aí, porque fica mais fácil para mim. Com a fórmula C3H8O, podemos formar aqui o propan-ol, né? Então, aqui a gente sabe o quê? Que é um álcool, pela terminação ol, ou propan-2ol ou isopropanol, tá? Também é um álcool. Então, a gente tem aqui. O que está variando, Amíntia? A gente está sempre com a numeração antes do que está variando, né? Então, a gente tem aqui, o que está variando? Isso aqui indica o quê? O que o OL indica? Ó, o grupo funcional, né? Que é o álcool. Então, a gente vai ter o quê? Aqui na posição 1, né? E aqui na posição 2. Vocês conseguiram enxergar isso? Conseguem ver também na fórmula estrutural aqui, condensada? Ó, a gente tem aqui na posição 1, carbono 1, tá? Ligado ao H. E aqui a gente tem a posição 2, tá? Então, a gente tem
essas duas maneiras de representar a mesma molécula. Então a gente também chama, né? Ele é um isômero de posição. E aí a gente tem, por último, né, a diferença de posição da ramificação. Então a gente tem a fórmula C6H14. Então a gente tem aqui o que? Aqui a gente tem essa fórmula aqui, que é o 2-metilpentano, tá vendo aqui? Ó, ele tá ramificado aqui. Aí a gente vê aqui, a ramificação tá aqui. O que muda? A posição. A gente começa sempre, como aqui é um hidrocarboneto, né? A gente pode ver pelo lado que tem alguma coisa diferente. A coisa diferente aqui, relevante, é a ramificação. Então, a gente vai contar da esquerda para a direita. Então, aqui na posição 2, e aqui tanto faz, né? De um de outro, mas aqui é só para a gente manter da esquerda para a direita. Então, aqui a gente tem na posição 3 a ramificação, tá? Então, a gente tem 3-metilpentano. As duas, ó, são ramificadas. As duas têm função hidrocarboneto, que muda é a posição do metil, né? Então é isso que a gente vai ver. Um desses três casos, se for por função, se for por grupo funcional, insaturação ou ramificação, a gente vai ter isômero de posição, porque é o deslocamento desses três grupos, né? Funcional, insaturação e ramificação, tá? Então é tudo isômero de posição. Alguma dúvida? Ó, vou botar aqui, porque esse aqui estava até logo depois da revisão, mas como não tinha dado para você exposição, aí eu resolvi colocar depois. Como identificar a isomeria e qual é o tipo, né? Primeira coisa, a gente tem que verificar se tem a mesma fórmula molecular. Isso aqui vocês têm que grudar na cabeça de vocês. Tem que ser assim, automático. Se não tiver, já não é isômero, já pode esquecer. Segundo, observar se houve mudança de função, que é a mais fácil, né? A posição que a gente viu agora, cadeia, heteroátomo. Aí a gente não viu esses aqui ainda, mas a gente vai ver. Então aqui a gente tem, a gente viu esse aqui agora, né? O que mudou aqui, gente? O H, ele mudou de lugar, né? Então esse aqui é isômero de quê? A gente só viu esses dois, ó. Então qual é esses De dois? função. Não. Esse aqui não é de função, não. Por que não é de função? Você consegue. Por que ele é de posição? Ó, vou ajudar você. O que está mudando aqui? O grupo funcional ele mudou de lugar, de posição na cadeia, tá? Você conseguiu ver? Sim. Eu sei que tá. Eu não mandei nem exercício disso, gente, para vocês, porque eu acho que é melhor ver com mais. A gente fazer mais exercícios para vocês. Tipo, agora eu posso até mandar um combo, né, desses três que a gente vai ver, para vocês irem diferenciando, porque só com uma vocês não conseguem diferenciar bem, assim, vocês conseguem entender, mas não acho mais oportuno com as outras de isomeria plana, tá? Então, esse aqui é de qual, ó? Sabe por quê que não é de função? Eu até não falei. Aqui a gente tem qual função? OH ligado a carbono só com ligações simples. Pode falar aí. Outra coisa, a hora de errar é agora.
para a gente ir construindo. Sei que não tá fácil para vocês, mas a gente tem que tentar, tá bom? Ó, a gente tem isso aqui, representa um álcool. E qual é a função da molécula de baixo? É um álcool também, tá? Então, a gente tem aqui dois álcools. Então, a gente tem o quê? Função igual. Quando a gente tem função igual, ela não é, tipo assim, se eu tenho algo igual, ela não é o tipo de isomeria que eu estou procurando. A gente, na isomeria, a gente busca o que é, o que variou, o que está diferente, tá bom? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem um álcool, tá? Vou botar aqui álcool. Mas qual é essa função de baixo aí? Alguém pode me dizer? Vou pedir, vou abrir aqui para eu ver vocês, gente. Pedir alguém para falar. Peraí. Tô... Alguém, deixa eu ver aqui. Camille, você pode falar qual é a função de baixo? Você consegue abrir o microfone? Eu? É, Acho que é éter. isso. Ó, aqui a gente tem isso mesmo. É éter, tá vendo? Ó, COC. Então, o oxigênio está como um heteroátomo. Então, a gente tem o quê? O que a gente tem de diferente aqui? Parabéns. Aí a gente tem o quê? Diferentes funções. Então, tudo que a gente é diferente na isomeria é o que a gente quer. É o que a gente quer, não. É o que a gente precisa identificar para saber qual tipo de isomeria é. Essa aqui é uma isomeria de função, tá? Então, aqui eu já botei aqui para vocês, né? Isomeria plana de posição, isomeria plana de função. Vocês conseguiram compreender agora? Ficou um pouco mais claro? Então tá, gente. Vou pressupor que vocês Sim, estão. sim, professora. Hum, tá bom. Então tá bom. Ó, eu vou seguir mais um pouquinho. 6h45, se eu não estiver olhando, vocês me falam para eu fazer exercício, tá bom? Mas eu vou, acho que vai dar tempo de terminar. E aí a gente tem isomeria de cadeia. O que que tá diferente, gente? Sem ler. É a cadeia. Tudo que é diferente é o nome da própria isomeria, tá? Então, assim, se tá diferente, você pode ter certeza que esse é o tipo de isomeria que a gente precisa nomear, tá? Então, primeira coisa, ocorre entre substâncias de mesma forma molecular. Isso é igual para todo mundo. A gente tem o quê? Mesma função. E a gente tem cadeias diferentes. Quais são os pares que podem aparecer? Cadeia normal ou ramificada, cadeia aberta ou fechada, cadeia homogênea ou heterogênea, cadeia fechada com ou sem ramificações, tá? Então a gente vai ver aqui essas 4 variações. Eu queria relembrar um pouquinho para vocês. Vocês lembram como definir a cadeia principal? Ó, Eu não lembro não, professora. lembra não? Ai, meu Deus. Então, é a maior sequência contínua de átomos de carbono, lembra? Ela não precisa ser, por exemplo, aqui. Ela não poderia ser esse aqui que eu estou marcando de vermelho, por quê? Alguém falou alguma coisa? Edmane falou no chat ou que tem duplas ou triplas, né? Isso aí mesmo, Edwanda. Então, é porque aí a gente tem aquela ordem de prioridade. A gente tem ordem de prioridade de insaturação, grupo funcional, né? Eu vou botar F aqui. Grupo funcional é maior que. Tem ordem maior
que insaturação, que ramificação, se não me engano, é isso aí. Então, a gente tem assim, a gente tem que ter o grupo funcional né? Se for hidrocarboneto, não tem nada. Então, a gente tem que ser o maior. Agora, se for um alcino, se for um alcino, a gente vai procurar a dupla ou a tripla. Tem que incluir. Porque é como se fosse o grupo funcional dele, né, também. E, por último, a ramificação. Se tiver mais ramificações, ou se tiver o menor número das ramificações. Então, a gente tem aqui, em geral, né, tipo, maior sequência, e que não necessariamente precisa ser em linha reta. Aqui, a gente tem o quê? Se a gente tivesse aqui reto, a gente teria só 8 carbonos. E aqui a gente tem 10. Então, a gente escolhe o curvo, tá? Então, a gente escolhe não. O correto é o curvo. Então, é essa aqui que está já numerada. Então, foi bom ó, botar aqui. Aí, eu já botei até esse material lá no Google Classroom, mas se vocês quiserem, ó, eu vou botar também com essas anotações. E aí, aqui também tem outra, né? Tipo aqui de cadeia. Então, aqui a gente tem o grupo funcional, a cadeia principal maior, e aí a gente tem aqui, ó, uma, duas ramificações, né? Então, tudo que está para fora das minhas duas extremidades é ramificação, tá? Então, aqui, ó, esse pontinho aqui que sobrou desse amarelo é minha ramificação. A gente tem aqui também cadeia principal e a ramificação, tá? Deve conter o grupo funcional da substância e o ponto de partida das ramificações e insaturações, caso haja, tá? Então, a de cadeia, né, a isomeria de cadeia, ela, como eu falei, né, ela pode ser normal ou ramificada. Então, a gente tem essa fórmula molecular aqui de C4H10. A gente tem tanto aqui quanto aqui. Aqui eu queria fazer, ó, aqui a gente tem o quê? 4 carbonos, né? Como já fala a fórmula. Mas na cadeia principal, tá vendo? Ó? Na cadeia principal, nós temos 4. Vou botar igual a 4 aqui. Agora, aqui, a cadeia, a gente tá vendo aqui? A gente só tem duas extremidades. A gente só tem essa e essa aqui. Agora, aqui não. A gente tem 3 extremidades, tá vendo? Então, isso aqui indica que é uma cadeia ramificada. Então, o maior número de carbonos é a minha cadeia principal. Então, essa aqui é a minha cadeia principal, é a minha CP aqui, que ela tem quantos carbonos, gente? Quantos carbonos tem aqui no que eu circulei? 3, professora. Isso, tá vendo? E aí, vocês, pelo número só, vocês conseguem ver que teve uma mudança na cadeia. Um tem 4 e o outro tem 3. Então, esse azulzinho aqui, eu vou mudar a cor, é a minha ramificação, tá? Então, esse aqui é meu R, tá? Aqui não tem ramificação, né? Vocês entenderam essa parte? Ó. Então, aqui a gente tem a mesma função, que é hidrocarboneto. A gente tem cadeia normal e ramificada. E isso que é a diferença. Aqui a gente tem o butano, a gente tem no botijão de gás na cozinha. E esse aqui é o metilpropano, que é a produção de gasolina alquilada. Então, assim, se você for pensar, tem aplicações bem diferentes. Então, a gente vai vendo que as propriedades elas são diferentes. Isso que eu quis trazer aqui também para vocês, né? Contextualizar mais para vocês entenderem, tá bom? Se tiver dúvida, a gente vai falando, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Aberto ou fechado? A gente vai ter aqui. O que é cadeia aberta, gente? Ó,
cadeia aberta, ela não tem ciclo, tá? E essa aqui já tem ciclo, não tem. Essa aqui tem início e fim. Essa aqui não. É uma coisa que você não consegue, né? Não consigo dizer que é aqui o início ou aqui é o fim, né? A gente tem uma continuidade. Então, isso que a gente vai ver aqui a diferença, tá? A gente tem a fórmula C3H6. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3. A gente tem o propeno, tá? E a gente tem aqui o ciclo propano. Então, a gente vai ver aqui, a gente tem uma cadeia fechada aqui, por causa do ciclo, né? Gente, não tô vendo aqui. Ah, tá. A gente tem uma cadeia fechada, a gente não tem essas extremidades. Aqui a gente já tem essas duas extremidades, beleza? Então, é uma cadeia aberta. O propeno, ele é utilizado na produção de polímeros, né? É que eu ilustrei com... Qual o nome disso, gente? Não é Lego, não, mas vocês entenderam, esse brinquedo de criança. E ciclopropano é utilizado como anestésico, né, na medicina. E aqui a gente tem isômeros de cadeia, né? Então, assim, todos aqui são isômeros de cadeia, esse que eu vou apresentar agora, né? Essa dupla, né? Cadeia normal e ramificada, cadeia aberta e fechada, tá? A gente vai ver isso aí. Qual é a relação entre fórmulas moleculares e diferentes cadeias? Então, a gente vai ter aqui. Não consigo ver isso. Onde está meu cursor? Mas aqui a gente tem os alcanos, né? Com a fórmula geral CnH2n mais 2, que N é o número de carbonos da molécula. Então, o que vai acontecer? Alcano, a gente vai ter o quê? Cadeia normal e ramificada. A gente vai ter alcenos, né, com dupla, e cicloalcanos, que vão ser os pares. Alcinos e cicloalcenos, né? Então, ocorre esses pares também. Tem um padrão que acontece, tá? Então, só para, assim, vocês conseguem fazer isso sem saberem isso, mas se vocês, na prática, perceberem esse padrão e conseguirem lembrar, fica mais fácil até de identificar, tá bom? Cadeia homogênea ou heterogênea, né? A gente tem aqui o C3H7NH2. Então, a gente vai ter o quê? Amina, ó, NH2 aqui, tá? E a gente vai ter aqui o NH aqui. Então, a gente tem aqui o quê? Uma amina primária, tá? Vou botar só PRI aqui. E essa aqui é uma amina secundária, porque ela tá ligada aqui a 2 carbonos, tá? E aqui é só um, beleza? Então a gente vai relembrando também várias coisas que a gente já estudou e que, gente, pode me solicitar no WhatsApp, que é até mais fácil para mim, porque a gente tem pouco tempo em sala de aula, tá? A gente vai ver aqui que a gente tem função amina. E aqui, por que é uma cadeia homogênea? É isso que eu queria falar com vocês. Ressaltar, né, na verdade. Deixa eu botar aqui. Marcar texto. Olha só. Esse nitrogênio, ele não está entre nenhum carbono. Então, ele não atrapalha a cadeia principal. A cadeia principal é essa aqui. Então, a gente não tem nenhuma interferência do nitrogênio, que é o heteroátomo, né? Que é o diferente de carbono e hidrogênio. Então, ela é considerada uma cadeia homogênea, tá? Então, quando o oxigênio está na extremidade da cadeia, ou quando ele está com uma cetona, né, que está para fora, não conta como heterogêneo, tá? Mas aqui, o nitrogênio, ele está no meio, né, entre os carbonos, tem uma quebra, né, como se tivesse duas, a cadeia principal tivesse dividida em duas, né? Então, isso caracteriza a cadeia heterogênea,
tá? Então, é por isso que a gente vai ter essa diferença, né, na mesma função. Vocês entenderam essa parte? Essa parte é importante. Porque se a gente vai ver... Professora, Ah, você pode explicar de novo essa parte, o que define a cadeia heterogênea? então, vou repetir, sim. Olha só, quando a gente tem só carbono e hidrogênio, isso aqui é hidrocarboneto, certo? Ó, hidrocarboneto. Vou botar só o H aqui para vocês entenderem. Quando a gente tem oxigênio, quando a gente tem nitrogênio, a gente considera que são heteroátomos, tá? Só que quando que eles são heteroátomos? Quando eles estão entre carbonos, quando eles estão no meio da cadeia carbônica, tá? Isso aqui, eles são considerados heterogêneos. Ó, isso aqui é considerado heterogêneo, tá? Mas quando eles estão, deixa eu pensar aqui, no aldeído, C dupla O, H, aqui. A gente tem aqui outro carbono. Aqui o oxigênio, ele não está entre carbonos, ele tá no final, na extremidade. Então, ele não atrapalha a minha cadeia, que é essa aqui. Aqui não, ele está entre a minha cadeia, ó. Ele não consegue ter uma continuidade por causa do oxigênio e do nitrogênio. Entendeu a diferença? Aqui, ele não está atrapalhando em nada. Quando ele não atrapalha em nada, a gente, como aqui nesse caso, a gente considera a cadeia homogênea, porque o que importa na cadeia é só o carbono. Se o carbono está contínuo, ele não afetou nada o ter outro átomo aqui, entendeu? Não sei se ficou claro. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Consegui entender, sim. Tá, ótimo. A gente pode falar, então. Deixa eu ver aqui a hora. Tá quase. Então, só para fechar, né, para a gente ir para os exercícios, a gente pode ter cadeia fechada com ou sem ramificação. Então, a gente tem aqui a fórmula molecular C5H10. A gente tem aqui o ciclopentano, né? Aí eu queria que você separasse uma coisa. Pente quer dizer o quê? Quantos carbonos, gente? 5? 5. Isso, sim, muito bem. Agora a gente vai ter o quê? Ciclobutano. But quer dizer o quê? Quantos? Fala aí. 4? 4. A gente tem que ter a mesma fórmula molecular, certo? Mas aí ele tem esse aqui, ó. Tem o metil. Metil é quanto? Met. São quantos carbonos? 1. Isso. E o il quer dizer que é o quê? Uma ramificação. Então, no total a gente tem 5, tá? Então a gente precisa ter o mesmo número de carbonos, tá? Isso é importante a gente ter esse olhar. Então a gente tem aqui, né, a mesma fórmula molecular e a gente tem o quê? A gente teve que reduzir um carbono do ciclo e acrescentar um para fora, tá? Então é isso que a gente vai conseguir ter a mesma fórmula molecular, só que dessa forma, diminuindo a cadeia principal, que é o ciclo, e acrescentando, né, como ramificação, tudo bem? Só isso que eu queria mostrar para vocês de teoria, né? A gente vai para os exercícios, tá bom? Então vamos lá. A respeito da isomeria nos compostos orgânicos, considere o esquema a seguir. A gente tem aqui a 2-pentanona.
tem a 2-pentanona. E a gente quer, vamos ver aqui, a gente quer saber o quê? A gente quer saber o isômero plano de posição, o isômero plano de cadeia e o isômero plano de função. A primeira coisa que eu quero saber de vocês é... Tá, vamos começar pelo número 1 mesmo. A gente tem aqui qual função, gente? Vamos... A gente tem 2-pentanona. Qual é essa função aqui? Ona quer dizer o quê? Cetona? Isso, cetona. Então, a gente já sabe agora qual é a função, tá? Então, beleza. Isômero de posição, a gente mantém a função. Então, a gente tem função igual, tá? Vou botar aqui F igual. Mas a gente tem o quê diferente? A posição, porque lembra que eu falei que toda isomeria, o que dá o nome da isomeria é o que está diferente? Então, a posição é diferente, tá? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma cetona nas opções aqui. Como está respectivamente, a gente vai olhar só essa primeira aqui, esse primeiro quadrinho aqui. Tá. Então, a gente vai ter o quê? A posição diferente. O que a gente tem diferente aqui? A gente só tem ligações simples, né? Entre carbonos, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente só tem esse grupo aqui da cetona diferente. Então, a gente vai ter que focar nele e mudar a posição dele, certo? Então, a gente vai precisar... Então, aqui a gente só tem duas opções, gente, ó. 3-pentanona e 1-pentanona. Qual que vocês acham que é? Justifique. Ó. Primeira coisa, assim, se fosse um chute, você chutaria em qual? 3-pentanona. Por quê? Tem mais opções, então provavelmente é. Por que não seria a 1-pentanona? Porque a gente teria que ter a cetona na posição, a carbonila na posição 1. E isso não é característico de cetona, é característico de aldeído. Então, não poderia ser, tá? Então, a gente não teria essa molécula, tá? Não poderia ter isso. Isso aqui é um aldeído, então ela estaria com a nomenclatura errada. Então, esse aqui já foi. Vocês entenderam essa parte? Vocês entenderam essa parte? Sim, deu pra entender sim. Tá. Então, a gente já excluiu a D. Agora, a gente vai ver a parte 2, tá? Vou até fazer de outra cor para a gente ir marcando. Aí, a gente vai ver aqui. Isômero plano de cadeia. A gente tem o quê? A gente tem cadeia diferente, tá? Beleza, então. A gente vai ter o quê? Função igual. A gente vai ter cadeia diferente. Gente, qual cadeia é essa aqui, gente? É uma cadeia o quê? Ela tem ramificação? Ela só tem duas extremidades. Ó. Então, não, ela não tem ramificação. Ela tem insaturação? Também não. Ela tem... Deixa eu ver. Ela é homogênea? Sim, ela é homogênea. Por quê? A cetona aqui é o duplo O para cima, então não altera, né? Vamos tirar ele daqui. Então, se a gente tem uma cadeia normal, né? Então a gente precisaria o quê? De uma com ramificação aqui, para ser diferente. Aí vale aquela coisa que eu falei, né? Para vocês. O que eu falei para vocês? Para avaliarem aqui.
Ciclo but, ó. But tem 4, né? Metil tem 1. A gente tem 5. E aqui, pentanona, a gente tem 5 carbonos. Então a gente vai ter. É bem possível que seja essa, né? Tá, esse aqui também. Agora a gente tem etil. Et é o quê? Prefixo de quê? De 2, né? 2 carbonos. 2 carbonos mais 4 dá quanto? Dá quantos carbonos aqui? 6 carbonos, gente. 6 carbonos já matou aqui que a gente não tem uma coisa igual. Então, essa alternativa aqui também já foi, tá? Então, por esse motivo aqui já foi. 5-pentanona, a gente vai ter o quê? A gente primeiro aqui, eu vou até botar aqui. A metilbutanona aqui, eu já botei a fórmula dela aqui. Aí a gente vai ter aqui C2H6. Então a gente vai ter qual fórmula? 2, 3, 4, 5. C5, 6, 7, 9. Não, 10, né? 6, 7, 10. H10O. Então a gente tem que ver aqui se combina com a 2-pentanona. Então, vou contar aqui da 3, que a gente já sabe. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, a gente vai ter aqui 5. H quanto? 3, 5, 10 também, ó. Tá? Então, a gente já mataria aqui que essa aqui é válida, né? Essas duas, A e B. A gente tem que ver se a ciclopentanona é. Ela tem o quê? C5, mas aqui a gente só tem 2 carbonos aqui para completar os 4 ligações que o carbono faz. E aqui também já está completo, pela dupla O aqui. Então, a gente tem 2, 4, 6, 8. A gente não tem o mesmo número de hidrogênios, né? Então, aqui a gente já não tem igual. Então, esse aqui também já foi essa alternativa, tá? E por último, a gente tem isômero plano de função. Agora, eu queria ver com vocês, se vocês lembram. A gente tem uma cetona aqui. A gente tem que ter uma função diferente. Qual é o par da cetona? O que combina com a cetona? Qual tipo de função que ela é? Ela é uma função carbonilada, gente. Qual é a outra função carbonilada? Que tem C dupla O? Vocês lembram? É o álcool? Oi? Fala aí, só para a gente terminar essa questão. É o álcool? Edvander falou que é éster. Éster? Não. É aldeído. Aqui só tinha 2 opções: aldeído ou álcool. Por quê? Ó, aqui na extremidade ela é aldeído e no meio dos carbonos ela é cetona, tá? Então, par da cetona é aldeído, tá bom? Então, a gente só poderia ter o pentanal de alto aldeído, tá? Então, a gente só poderia ter a alternativa A, beleza? Vocês entenderam? Mesmo assim, que vocês não lembrem, mas vocês conseguiram entender, gente? A partir da explicação? Entendi, sim. Tá. Então, como já está quase na hora, eu acho que eu não vou fazer. Tinha várias questões, mas aí não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu fazer a chamada, aí eu posso tentar fazer mais uma. O que vocês acham?
Só para a gente fixar um pouquinho mais. Deixa eu fazer aqui. Eu queria pedir para vocês tentarem fazer e me mandarem dúvidas, qualquer coisa, porque fica mais difícil de eu ficar tirando dúvida aqui na aula, tá bom? Deixa eu ver se essa aqui é mais simples. Esse aqui, deixa eu só falar rapidinho esse aqui. Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados, em presuntos, salsichas, salames, linguiças e frios em geral. Servem para manter a cor desses alimentos, aquela cor alaranjada, né? E proteger contra a contaminação bacteriana. O problema é que as substâncias no organismo podem converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. Aí, considerando as estruturas ao lado da dibutilnitrosamina e diisobutilnitrosamina, pode-se afirmar que representam isômeros de quê? Gente, ó, primeira coisa, eu não sou doida, a gente não viu esses dois aqui, então eu não ia botar, tá? Mas se vocês estivessem no vestibular, vocês tinham que saber, né? Mas assim, a gente vai procurar sempre o quê? A diferença, gente. Então, a gente, essa parte aqui, vocês conseguem ver que é igual? Ó, N, dupla O, N aqui, né? Tá. Essa parte aqui é igual a essa linha aí que eu fiz? O que vocês acham? O que tem de diferente aqui? Ó, a gente aqui tem CH2, aqui a gente já tem CH, né? Então, essa parte aqui de CH2 é igual. Aqui não, porque aqui já tem duas, como se fossem, né? Dois metis aqui, tá? Então, eu ampliei esse aqui, né? Esse circuladinho aqui, para vocês verem. Aqui tá linear. Aqui, não, né? Por que não tá linear? Deixa eu até apagar aqui a forma que eu fiz. Porque a gente tem uma continuação daqui. Então, a gente tem todo esse. Aqui a gente ainda tem um CH2, tá? Então, a cadeia principal não é. Tipo assim, se a gente fosse medir aqui, a gente tá aqui, a cadeia principal. Então, esses aqui são ramificações, tá? Então, se ele está falando que já é isômero, então você não precisa ver a parte de fórmula molecular, que ele já está dizendo para você. Ele já fez um trabalho muito bom para você. Então, qual é o tipo de isômero aqui? A gente viu hoje aqui. O que está diferenciando? A função diferenciou aqui? Hein? Poderia ser a disfunção? Sim ou não? Eu acho que não. Não mudou. A única coisa que mudou aqui foi carbono, o arranjo do carbono. Então é de cadeia? Também não. Por que não? Porque parece que mudou a posição dos carbonos. Isso que vocês têm que entender. O que muda de posição não é o carbono. O que muda de posição é a insaturação, é o grupo funcional e a ramificação? Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Posição de ramificação, né? Tá. Mas os dois são ramificados, tá vendo? Os dois são ramificados. Quando a gente tem um não ramificado e um ramificado, já muda a cadeia, tá? Então a gente vai ter essa opção aqui.
Cadê? É a primeira aqui. Normal ou ramificada. Tá vendo? Aqui não tinha nada, era linear. Aqui já tem uma ramificação. Por isso que é de cadeia, tá bom? Conseguiu visualizar? Ó, tá vendo aqui? Aqui é de 4, lá é de 3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui são 3, é tipo um propano, né? Aí aqui, não. É como se fosse duas. E essas duas aqui, esse CH3, são duas ramificações, tá bom? Conseguiu visualizar? Esse aqui é ramificação. Vou botar aqui R, tá? Então, por isso que é de cadeia. Eu sei que é. Eu gosto de isomeria, mas assim, eu sei que é muita coisa para vocês. Mas qualquer dúvida, vocês podem me falar, gente. Se quiser, eu repito. Quem me procura no WhatsApp, eu respondo direitinho, assim, não ao mesmo tempo, mas eu consigo responder, tá? Então, muito obrigada, gente. Eu vou mandar esse material para vocês, se vocês conseguirem fazer, vocês me mandam as dúvidas, tá bom? Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, Annalise. Tchau, Daniel. Todo mundo. Uhum.